Olá, que prazer estar com você mais uma vez. Engenharias são as atividades mais importantes da sociedade. As engenharias estão em todas as atividades humanas, no mundo todo. E elas cuidam de tudo que você possa pensar, da alimentação, da segurança, das comunicações. E tem uma entidade que representa os profissionais das engenharias, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA. E o CREA vai mudar de dono, ou seja, vai trocar de mão com uma eleição. E entre os candidatos tem uma mulher. Eleita, será a primeira mulher a presidir o CREA Goiás. E é com ela que vamos conversar neste Pode Tudo. Apoio Coldtrack Rastreamento. Seu carro na palma da mão. Comigo aqui no estúdio, Tatiana Jucá, engenheira civil, dona de uma empresa de diagnóstico em engenharia. Tatiana, foi um prazer enorme você aceitar o convite para vir conversar comigo. Nós é que ficamos muito honrados, Cassim, em ter mais uma vez essa oportunidade de conversar com você. Nós que já estivemos em outra oportunidade falando também de engenharia, né? Devido à importância que essa atividade tem para a sociedade, né? Como você mesmo falou, se a gente está aqui em um estúdio desse tipo... Tem o trabalho do engenheiro aqui. Tem o trabalho do engenheiro. Veio alguém, construiu esse espaço, tem a questão da eletricidade, a geração de energia, né? A água que nós temos aqui no estúdio, então a coleta de esgoto, tratamento de esgoto, né? A parte, né, nós vemos aí a parte de trânsito. Então a engenharia está em tudo e muitas vezes a gente nem consegue perceber a importância desse profissional que hoje é relevante para o avanço da sociedade como um todo. Nós vamos conversar sobre tudo isso daí e sobre o seu trabalho, né, sua proposta para presidir o CREA Goiás. É uma coisa que sempre chama atenção. Tem problema no trânsito, tem problema de fiação, tem problema de energia. Bom, mas aí é um problema. Alguém pensa na prevenção? Há uma preocupação do poder público na prevenção, em construir coisas que evitem que ocorra o problema? Sim, olha só, Cassim, existe um planejamento que é extremamente relevante, tanto do ponto de vista do poder público, seja da prefeitura, seja do governo do estado, que precisa estar alinhado com as demandas da sociedade. Porque a gente não pode estar afastado das demandas da sociedade. A gente hoje precisa de internet para tudo, não precisa? Então as nossas comunicações, hoje a gente deixou de ligar um para o outro, porque é tudo por rede de dados, fibra ótica, cabos, não é? E isso precisa estar muito alinhado. Se a gente pensar 10 anos atrás, por exemplo, lá no meu setor, a gente queria fazer ligação de dados de internet com fibra ótica. Aí o pessoal dizia assim para nós não temos rede de fibra ótica nessa posição que você está. Hoje em dia a gente já percebe que isso já é uma realidade. Está espalhado, está esparramado, não só na capital, quanto no interior. Então essas demandas, elas precisam ser pensadas e planejadas, tanto de vista do poder público, quanto da iniciativa privada, para que a gente tenha um consenso no alinhamento de ações. Eu perguntei isso porque nós temos uma via muito importante, que é a Marginal Botafogo, aqui em Goiânia, e é uma das vias mais movimentadas do estado, das áreas urbanas. É verdade. Vira e mexe, ela dá problema. E quando dá problema, ela gera um problema sério no trânsito. Aquela Marginal... Não sei se você já morava em Goiás. Aquela Marginal, ela começou com uma ciclovia. Eu me lembro porque eu morava perto dela. Era uma ciclovia que o mato tomou conta, nunca mais ninguém quis usar aquilo. Até que chegou um ponto em que criaram uma via para carros. Então, o trânsito, ele foi pensado para um trânsito há 20, 30 anos. E agora tem um trânsito infernal ali. Tem como resolver esse tipo de problema, não só de lá, mas esses problemas que o passar do tempo acaba ocasionando?
Sim, a engenharia é pensada exatamente para isso. O engenheiro, ele é preparado desde o início da escola de engenharia dele a resolver problemas que são problemas estruturais. Esse é um problema estrutural, Cassim. Quando a Marginal Botafogo foi pensada, planejada, ela foi pensada para 800, 900 mil pessoas. A população era isso na época. Hoje nós já ultrapassamos aí a marca dos 1.600.000 só aqui na capital de Goiânia. Então você perceba que o trânsito de pessoas aumentou, o número de veículos que passa por ali também aumentou. Os problemas estruturais que a gente fala que são os problemas, por exemplo, com a chuva, né? Que hoje o problema não é a chuva, o problema é a nossa rede de drenagem que foi pensada 30 anos atrás e que hoje não comporta a quantidade de água que cai num determinado tempo, que é um tempo pequeno. Esse é um grande gargalo que nós temos, nossa rede de drenagem. Mas a Marginal tem solução? Tem solução, a gente precisa solucionar. Tem solução em determinados trechos de ter faixa extra, tá? Aí você vai me dizer assim, tá, mas e onde tem a ponte, né? Que aí eu não consigo ampliar. Pois é, ali a gente precisa então ter uma solução que não é uma solução imediata, mas uma solução mais para frente de ampliar também essas estruturas, essas obras de artes especiais, para ter uma faixa a mais de cada lado. Precisa de recurso, precisa de planejamento, mas tem solução. A solução da drenagem, que hoje a gente vê, né, Cassim, quem passa ali na Marginal, por exemplo, quando está uma chuva muito forte, dá medo de você ver aquela água dentro do canal, muitas vezes em turbilhonamento. Isso tudo é estudado, isso tudo é planejado. Desde quando você faz engenharia, nas simulações que a gente faz de projeto, isso tudo é planejado, então tem jeito de resolver. Agora, o que precisa? Recurso financeiro e precisa de planejamento. Então, o poder público, ele precisa parar e pensar não no imediatismo da ação. Ele precisa pensar para frente, porque a nossa população vai continuar crescendo. Uhum. Eu não quero andar de transporte coletivo, porque o transporte coletivo muitas vezes não me atende. Não me atende em tempo, não me atende em qualidade. Eu quero ter meu carro. Eu quero ter minha moto. A população pensa dessa maneira. Quando a gente tiver um transporte coletivo também adequado, certamente que nós vamos começar a deixar os carros, os veículos em casa e trabalhar de outra maneira, e transitar na cidade de outra maneira. Enquanto isso não acontecer, é carro na rua, é trânsito pesado, com uma pessoa dentro do carro, e nós vamos ter que solucionar. Às vezes eu passo na Marginal e vejo ali na época de chuva que o nível do córrego é o nível da pista. O que separa é uma barreira de concreto. Quer dizer, fizeram um projeto, sei lá quem que aprovou e por que aprovou daquele jeito, né? Que tiveram que abaixar o nível do córrego para poder conseguir fazer dois elevados, duas plataformas acima do nível do córrego, além da pista que está ali ao lado. Quer dizer, começaram errado lá de trás, né? Alguém falou, faz assim mesmo. Tem importância. Quando isso começar a dar problema, eu já não estou mais aqui nessa cadeira de poder que eu tenho hoje. Ocorre muito disso também, né? Acontece. O cara está preocupado com o período que ele está à frente do poder. Exato, acontece. Mas nesse caso, a gente trata ali com uma questão, e que é uma questão que vai ter mudança também daqui para frente, Zaiden, de mudanças climáticas, tá? As mudanças climáticas que têm acontecido hoje, principalmente nos grandes centros urbanos, elas são provocadas justamente por nós, que começamos a asfaltar mais, então a gente impermeabiliza mais. Aquela água que há 30 anos atrás ela permeava para o solo, hoje ela não consegue permear. Então o que ela faz? Ela rola ali na faixa de asfalto e vai lá para dentro. Deus não está fazendo mais chuva, é a mesma quantidade, né? Só que ela precisa ir para algum lugar. Ela precisa ir para algum lugar. E uma coisa maluca também é o encaixotamento dos cursos d'água, né? Então ele
concreto, em alguns pedaços desses cursos d'água fizeram campeões, mas não é tudo, é caixote de concreto. A água corre com muito mais velocidade, chega lá no escoador dela com muito mais velocidade também. Exatamente. Aí Então, você tem um problema sério. É engenheiro que tem que resolver isso. exatamente, o engenheiro que tem que resolver. Tem solução? Tem, porque a gente vai continuar impermeabilizando, né? Infelizmente, a sociedade, de uma forma geral, que assim, eles não querem mais ter aquele ponto ali de aquele terreno, mesmo dentro do lote dele, que ele vai fazer um jardim, porque ele acha assim, olha, aquilo suja, né? Cai folha. Então, nós mesmos estamos provocando esse caos urbano que a gente está vivendo. Então, as nossas normas, né, estaduais, regionais, né, o próprio plano diretor, ele prevê um percentual de área permeável em cada terreno, que muitas vezes, a hora que a gente vai aprovar o projeto lá na prefeitura, tá tudo certo. Se aprovou, tirou o habite, o cara vai lá e cimenta. Cimenta, Tá? Então, assim, a sociedade, ela precisa, a engenharia precisa mostrar isso para a sociedade, que a gente precisa dessa área permeável, que não dá para correr tudo em cima do cimento, do asfalto, embora a gente ganhe dinheiro com isso, tá? E eu tô falando aqui categoricamente, a gente ganha dinheiro. Quanto mais cimento, quanto mais asfalto tiver, mais a engenharia ganha. Mas isso piora a associação, a situação da sociedade. Quando a gente vê, por exemplo, situações igual agora do Lago das Rosas ali, que o pessoal está fazendo uma restauração, isso é ótimo. Do ponto de vista de segurança, né, calçadas que estão quebradas, desniveladas, que precisam ser retrabalhadas, refeitas, isso do ponto de vista da engenharia é fantástico. Porém, poda de árvores de maneira irregular, que muitas vezes vão cortar ali determinados braços para passar uma fiação, né, ou para construção de alguma coisa. Se ela é feita de forma irregular, sem pensar em como que ela vai sobreviver, você imagina, uma árvore quando ela está ali frondosa, linda, maravilhosa, para ela estar em pé com aquela quantidade de vento que a gente tem, ela precisa ter muita raiz para baixo para equilibrar. E quando você corta aqui um galho mal cortado, o que você faz? Desequilibra a árvore. Exato, você tira o equilíbrio. Então isso precisa ser planejado. Outra coisa, essas podas de árvore, elas importam muito também para aquela sensação térmica. Muitas vezes a gente não fala que está mais quente. Mais quente, Mais quente. Porque nós estamos sem área de sombreamento e a gente precisa dessa área de sombreamento. Muitas vezes são essas raízes dessas árvores que levam também a água, que eu acabei de falar para você da chuva, para o nosso lençol freático. Então isso tudo é engenharia. A gente não pode fazer uma coisa pensando só em ganhar dinheiro, igual eu estou falando para você, quanto mais concreto tiver, mais a gente ganha. Quanto mais poda tiver, mais a gente ganha, Cassinho. Mas isso é ruim em termos sociais. Então a gente precisa pensar em como que eu enxergo essa sociedade daqui 10, 15 anos, não é agora. Eu preciso pensar no futuro. Bom, encontrar solução é o trabalho do engenheiro, em todas as áreas das engenharias, né? A gente tem o Brasil, um negócio engraçado, a cada 2 anos tem eleição. Ou é para prefeito e vereadores, ou é para governador, deputados estaduais, federais, senador, presidente da República. E eles fazem os seus planos que são apenas em bandeirolas para agitar na época da campanha. Os engenheiros são chamados para ajudar na elaboração de planos que depois possam ser executados de fato? Infelizmente não. O que a gente vê, Cassim, são planos que só pensam exatamente na bandeira de quem está ali defendendo aquela situação. E a gente defende justamente isso, que o plano precisa ser um plano de governo, né? Um plano que vai abarcar a sociedade como um todo. Você vai pensar na coletividade. Não dá para a gente pensar num plano que vai beneficiar determinados grupos e que vão colocar a sociedade em situação de risco. Né? Isso não pode acontecer. Então, dessa maneira, eu acho que a engenharia precisa, sim, ser mais ouvida
do ponto de vista técnico, não estou falando do ponto de vista político. Eu acho que a engenharia ela tem que permear todos os partidos, porque é uma decisão técnica. O que a gente decide não é sobre a bandeira de A ou de B, é sobre o que é melhor do ponto de vista técnico, do que será mais durável e do que será mais econômico. A engenharia sempre precisa preservar esses 3 pilares. Você está disputando a presidência do Conselho do CREA. Né? Quer dizer, é a primeira vez que uma mulher pode chegar a ser presidente. E eu torço para isso, até para diversificar. Né? Não sou engenheiro, então não vou me beneficiar dos seus trabalhos diretamente, mas indiretamente, é claro. No seu projeto tem uma participação mais ativa do CREA, mas uma participação ativa, opinando, cobrando, fazendo com que os gestores estaduais, municipais, federais olhem para a população não como eleitor, mas como cidadãos com direitos. Exatamente, Cassim. É o que mais a gente quer, é que o Conselho seja um agente de encaminhamento de propostas. Tá? Tanto para a parte municipal quanto para a parte estadual. Outra coisa, o conselho ele precisa ser consultado do ponto de vista técnico. Nós estamos aqui para isso, né? Para fazer engenharia. E para fazer engenharia, tanto o município quanto a Câmara de Vereadores, os deputados, eles precisam ter projetos que são projetos pensados para o futuro, para o cidadão. Nós estamos aí realmente achando que essa... eu acredito que essa tem que ser uma agenda propositiva do Conselho. O Conselho precisa se colocar à disposição desses agentes públicos, não para fazer grupinho, mas para pensar num plano de governo do que vai ser melhor, tecnicamente, durável e economicamente para a sociedade e deixar a sociedade segura, do ponto de vista de alimentação segura, do ponto de vista de encaminhamentos de trânsito, não é? A gente vê hoje que projetos que foram colocados aí há 3, 4 anos atrás, caríssimos aqui, para implantação de ciclovias, foram extinguidos agora. Né, calçadas inteligentes foram extinguidas, então você vê que um quer chegar a colocar a sua marca apagando a marca do outro. Isso não pode acontecer. A gente tem que caminhar para frente, a sociedade tem que caminhar para frente e a engenharia tem que fazer parte disso. Existe, você acabou de dizer, existe maneiras de fazer calçadas permeáveis, ou seja, calçadas seguras, permeáveis, fazer meio fio com grama para poder a água infiltrar, ajudar um pouco a retirar a água que escorre para o córrego. Mas a gente não vê... Eu estou nesse meio fazendo jornalismo aqui há mais de 40 anos aqui em Goiás, e eu nunca vi um prefeito se preocupar com isso. Teve União. União se preocupou em fazer jardim, em criar áreas permeáveis, enfeitar a cidade, ou seja, fazer a cidade dar orgulho aos seus moradores. Depois eu não vi mais isso, não. Infelizmente, o que acontece é que assim, as pessoas pensam no que é, às vezes, mais prático, né? Mais prático do ponto de vista de cuidar, de zelar. E você ter uma calçada, muitas vezes, produto novo, do ponto de vista de engenharia, tem todo dia. Tanto os importados quanto os feitos aqui, Cassim. E nesse aspecto... eu também sou da área de educação, a pesquisa nos auxilia muito a desenvolver soluções que são práticas, que são eficazes, ou seja, vai funcionar. Mas a gente tem que saber quais são aquelas características, por exemplo, de uma determinada região, de um determinado público, que vão fazer aquilo dar certo. Isso a gente tem. A engenharia tem solução para tudo isso. O que acontece é que muitas vezes... o órgão que está ali representando a engenharia se distancia dessas esferas, não entra nessa discussão e quem perde somos nós, eu e você. Porque todo ano a gente vê, está falando de calçadas permeáveis para retirar um pouco da água que vai para os corpos d'água, né? Córregos, ribeirões, rios. Eu já tive, quando fazia reportagem, todo ano a gente ia
janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, às vezes até março, fazendo matéria com famílias que tinham perdido tudo, né? E se você somar o prejuízo que essas famílias a cada ano têm, é um volume monstruoso de dinheiro, de vida, de bem-estar, de sofrimento. Um terço daquilo daria para resolver o problema sem fazer com que as pessoas precisassem sofrer. E a gente não vê isso acontecendo todo ano, a mesma coisa. Cassim, a gente tem o que... Na engenharia a gente tem também, e as prefeituras precisam ter, são esses mapeamentos de áreas de risco. Esses mapeamentos, eles já existem há anos, tá? Existem. Isso precisa ser trabalhado, esses dados precisam ser trabalhados. Esses pontos que a gente conhece, que todo mundo reconhece na cidade, olha, choveu, alagou em tal lugar. Todo ano a gente ouve falar que tem queimada em algumas regiões aqui em Goiânia, não é? Jardim Botânico, etc. Então a gente já sabe, a gente já tem isso mapeado, isso é conhecido, isso é pesquisado, e a gente já tem dados históricos aí de anos. O que falta? Trabalhar esses dados. Porque a gente sabe qual é o período que vai ter a enchente, a gente sabe qual é o período que vai ter a queimada, não é? O que falta ali, então? Planejamento e ação. Falta o planejamento e ação. Está tendo assim, umas soluções boas. Bota uma placa lá, cuidado, esse lugar aqui inunda. É uma baita solução, você só não vai para lá. Quer dizer, eu não resolvi o problema. Evitei que você enfrentasse o problema, né? Não venha para cá, área sujeita a alagamento. Bacana. É uma placa, né? É a placa. Você vê nas rodovias, às vezes você vê, olha, cuidado aqui, pista derrapante. Arruma isso, faz um traçado melhor para não dar problema. A informação, né, a informação de ter a indicação de que você não pode entrar porque tem risco, ela precisa existir mesmo. Mas, além disso, a gente precisa procurar por que é que aquela pista está escorregadia. Né? Por que é que aquela área é uma área sujeita a alagamento e ninguém resolveu? Então, quando a gente pergunta o porquê, a gente vai lá e trabalha na causa. Então, isso que você está falando é realmente um problema que precisa ser trabalhado do ponto de vista de tratar a causa. Se eu preciso ter uma rede de drenagem, por exemplo, que está de 40 e precisa ser de 60, de 80 centímetros para ampliar a capacidade, eu preciso trabalhar aquilo. Se a pista está escorregadia, porque aquele asfalto ali realmente é um asfalto que ficou com um acabamento muito liso, eu preciso dar um acabamento, então, mais rugoso para aquilo, né? Para ter mais aderência para o veículo. Solução de engenharia tem. O CREA, como todos os conselhos profissionais, é um órgão federal. Né? Ele tem uma responsabilidade, ele não é só um clube de amigos ou uma classe profissional, é um órgão federal que tem responsabilidade social. Por ser assim também, ele é um órgão passível de pressões políticas. Presidente de um órgão como esse, como é que você pensa em trabalhar? Assim, o CONFEA é o nosso órgão federal, ele que determina é um guarda-chuva sobre os 27 estados que são os CREAs estaduais. Mas ainda assim, existem pressões políticas? Sim, existem, claro. A gente sabe disso. E para isso é que a gente precisa ter posicionamento. Posicionamento e ter assessoramento também de pessoas que são tecnicamente as melhores que tem. Nesse aspecto, a nossa equipe é uma equipe de pessoas que estão no mercado há muito tempo, atuantes, experientes, tá? Então, assim como eu, tenho outros colegas que estão aí nesse projeto, que é um projeto bacana, que é um projeto robusto, um projeto de gente que trabalha na engenharia, que nós não estamos na engenharia há 5 anos, sem experiência, sem saber o que o cliente precisa, sem ter os desgastes, porque a engenharia tem desgaste, a gente sabe disso, né? Então são pessoas que estão nos assessorando, que são as melhores pessoas. Para isso, a gente precisa ter posição, ter coragem de fazer, coragem de colocar a posição técnica, porque tecnicamente você tem que dizer o osso está quebrado ou não está, o médico não te fala.
e você toma a decisão, beleza, eu vou fazer a cirurgia, eu vou colocar só um gesso aqui. É isso. A instituição, ela precisa ter clareza do que é o melhor para aquela ação que precisa ser adotada e enfatizar aquilo. Então, nós conversávamos há pouco sobre aquela situação das pontes, dos viadutos, né, que apresentavam ferragens expostas, algum nível de degradação. Isso precisa retornar. Isso foi um trabalho que o CREA fez e que foi importantíssimo para a segurança das pessoas e que precisa continuar, não só com relação a pontes, viadutos, mas passarelas, arruamentos. Tem ruas que a gente passa na cidade que a gente não precisa de recapeamento, a gente precisa que tire toda aquela capa de asfalto, seja refeita uma base, uma subbase e suba novamente ali a camada de asfalto. Então não dá para a gente ficar jogando, porque isso hoje, o que hoje parece uma coisa que só trepida, te incomoda no carro, no veículo, lá na frente ela causa outros danos. Causa outros danos para o meio ambiente, para você, para o seu veículo. Então, todo mundo perde. Todo mundo perde. Então, do ponto de vista de posição técnica, o Conselho precisa, sim, articular, conversar, se colocar realmente ali como um aliado para a iniciativa pública e a iniciativa privada para a adoção das melhores soluções. Nós temos um problema sério. O engenheiro, ele resolve problemas localizados, mas quem planeja tem que pensar no todo. Por exemplo, não adianta fazer uma boa pista no tamanho proporcional ao fluxo daquele momento, se você vai ter que concentrar sempre gente. Nós vivemos num país de 8.500.000 quilômetros quadrados, um país com terra, com tudo. Mas a gente concentra, os centros urbanos são muito concentrados e não tem quantidade de pista suficiente para fazer com que essas pessoas concentradas nesses centros urbanos possam circular. Até porque nós temos uma porcaria de sistema público de transporte coletivo. Então, como é que você faz para uma classe média ou pobre, um bairro que seja mais distante do centro, onde estão os empregos, se essa pessoa não tem como chegar até aqui de maneira rápida, segura? Então, quer dizer, é um pensamento que tem que ser mais global, não? Precisa. Aí entra a engenharia de transportes também, não é? Que é uma engenharia que nós temos aqui, inclusive a UFG tem curso de engenharia de transporte, mas que ainda é extremamente mal explorada na capital. A gente não ouve ali a turma falando de como que vai ser a logística, né? O que você está falando é de logística de como que eu levo, por exemplo, meu filho para a escola, como que eu volto, como que eu vou para Aparecida, como que eu volto para Senador Canedo, não é? Porque a gente precisa realmente de uma solução de trânsito e de transporte coletivo que atenda a população. E que atenda a maioria da população, Cassim. Porque hoje o que acontece é que a maioria da população não quer andar de transporte coletivo. Seja porque o transporte coletivo hoje está extremamente defasado, né? Goiânia é uma cidade extremamente quente. Antigamente a gente tinha, né, os micro-ônibus que tinham ar-condicionado, que muitas vezes a população pagava uma tarifa a mais para ter um pouco mais de conforto. Isso foi retirado. A questão do transporte coletivo hoje, por exemplo, ele tem faixas que são exclusivas. Isso deveria dar um ganho, né, de tempo para essa pessoa que precisa se deslocar. Mas será que você quer andar nesse transporte igual ele está hoje? Que você não sabe previsibilidade de horário de chegada o horário de chegada de um ponto e o horário que você chega lá no outro. Então a gente precisa realmente discutir transporte, logística. Todo mundo fala onda verde, né? Onda verde, Onda verde. É bacana, a teoria é bacana, né? Mas na prática a teoria é outra, né? Então o que a gente vê é que as decisões que são tomadas, muitas vezes, elas têm que ser tomadas com base nas características, nas variáveis. Isso envolve estatística, isso envolve conhecer essas regiões. Então, isso tudo
traz à tona o que a gente está acabando de falar, que a engenharia está sendo relegada a outros tipos de decisão. E que isso precisa voltar, essa discussão precisa voltar ao cenário. E é essa proposta que a gente vem trazer, né, na nossa candidatura, de que esse diálogo precisa ser aberto com o Conselho. Né? Cassim, eu não sou conhecedora de tudo na engenharia, mas com certeza eu tenho uma assessoria que eu vou ter pessoas que são capacitadas na área de agronomia, na área de geologia, na área de transporte, e na hora que for falar sobre esse tipo de coisa, vão ser essas pessoas que vão estar lá falando, não serei eu. Né? Mas a gente precisa envolver esse colegiado de pessoas importantes, conhecedoras da boa engenharia, para discutir com os órgãos públicos, com as entidades privadas e adotar a melhor solução. Você tocou, a gente está falando só de cidade, do meio urbano, quando o CREA ele congrega os engenheiros agrônomos que atuam na zona rural. Há uma crítica permanente, uma questão ideológica. Não, o agro é ogro. Quer dizer, onde tem um engenheiro, ele tem cuidados que a ciência lhe passou no curso que ele fez. Então, há sempre uma crítica muito forte, ideológica, contra quem está lá no campo produzindo de sol a sol. Onde tem engenheiro agrônomo, as regras de manutenção do meio ambiente são cumpridas? São extremamente bem cumpridas. Cassim, quem está ali no campo, ali no agro, eu brinco, são graças a essas pessoas, e é uma agronomia de precisão hoje, né? A gente deixou aquela agronomia de coisa de extrativismo para trás. Hoje o que a gente tem é uma agronomia, uma pecuária de precisão. Então, o alimento que chega na mesa, né, do consumidor, ele chega com altíssima tecnologia de lavoura, de plantio, de escolha de semente, de que tipo de safra que eu vou ter ali no decorrer do ano, né? Antes a pessoa plantava numa época e depois a terra ficava ali esperando até a próxima safra. Hoje não. Hoje você já sabe que tipo de plantio você vai fazer em determinadas épocas do ano, que você não tem a chuva, e que vai vingar para abastecer os lares da sociedade, da população. Então, o agro não é ogro. Hoje o agro, ele trabalha com equipamentos, com maquinário, com inteligência artificial de altíssima precisão. Isso é uma coisa que foram os defensivos agrícolas são extremamente bem pensados, articulados para que a gente tenha a segurança alimentar. Hoje a gente não ouve mais falar, vez ou outra você escuta falar, e olha, teve uma doença lembra da doença da vaca louca? Todo mundo ficou com medo de comer a carne, né? A carne, as doenças aviárias, né? E que a gente percebe hoje o nível que tem de segurança sanitária para o alimento chegar na nossa mesa. Isso tudo é engenharia. Nós temos uma discussão hoje que não é só no Brasil, mas uma discussão mundial, e o Brasil tem uma importância fundamental nessa discussão porque é a segunda reserva de terras raras do mundo. Pelo menos até onde já descobrimos, vai que a gente chega no primeiro lugar aí, né, quantidade de terras raras, que é fundamental para alta tecnologia. Nós já cansamos de mandar produtos in natura, produtos naturais, para que depois venham os produtos acabados de alta tecnologia. As terras raras são fundamentais para esse tipo de produto. Os engenheiros estão participando, ou você, se eleita, pensa em participar dessa discussão para que o Brasil não seja só exportador de commodity? Cassim, pergunta extremamente relevante, viu, para a engenharia como um todo. Terras raras, a gente está aqui na segunda maior jazida, como você bem colocou. Olha a importância do nosso estado, olha a importância do que a gente tem em mãos para trabalhar do ponto de vista ambiental, sanitário, de segurança, mineralógico, né?
é uma quantidade de modalidades da engenharia que muitas vezes elas nem estão sabendo que elas fazem parte daquilo. Então, o nosso próprio conselho precisa discutir isso melhor, internamente, para que o engenheiro saiba qual o potencial que nós temos aqui, de que maneira que nós estamos inseridos. Esse é o primeiro ponto. Segundo aspecto, quando você me pergunta se eu gostaria de me inserir, eu não tenho dúvida. A gente precisa, sim, se colocar ali numa posição de destaque, porque nós estamos numa posição de destaque. Goiás é uma das maiores reservas de terras raras do Brasil. Exato. E a engenharia precisa se colocar nesse aspecto, porque não só a engenharia, mas o Estado como um todo, saber que ele precisa se colocar, discutir isso aqui de uma maneira que a gente não só exporte mineral e importe depois produto acabado, porque isso impacta no custo das nossas usinas eólicas, isso impacta nos custos dos carros elétricos, que são com a maior parte com bateria em lítio, isso impacta no seu iPhone, no computador que eu tenho na minha casa. Então isso tudo diz respeito à economia e à economia do Estado e do país. Então a gente precisa realmente se colocar, entender qual é o nosso papel, entender como que o Estado pode abarcar essas empresas, por exemplo, que igual como você colocou, a China levou para lá indústrias que eram importantes para o desenvolvimento da cadeia de produtos dela. Pronto, é aí que a gente tem que se inserir. Será que tem alguma indústria que pode fazer isso aqui, no Brasil, em vez da gente exportar minério e importar produto acabado? Então a gente tem que entrar nessa discussão, isso tudo faz parte, né? A engenharia se insere também nessa parte da economia mundial. Uhum. A gente tem aqui um país abençoado com solo, subsolo, a vegetação, os rios, os mares, o continente que é todo banhado em um oceano maravilhoso. Mas a gente tem um povo que precisa melhorar, porque a gente não consegue fazer com que a nossa riqueza se transforme em benefício desse nosso povo, dos irmãos nossos. Por exemplo, quando descobriram o pré-sal, que não foi obra de nenhum governo, é obra dos técnicos, engenheiros, geólogos da Petrobras, porque muita gente pensou que o pré-sal fosse só no Brasil, não, na costa da África também, que seria aquele pedaço que já esteve unido ao continente sul-americano, ali também tem petróleo no pré-sal. Daí fizeram um barulho grande como se fosse obra de algum governo, e não é. E quando estavam medindo o potencial dessas jazidas de petróleo, discutiam muito como é que vamos aplicar esse dinheiro. Queriam imitar a Noruega, que tem um fundo soberano que investe em educação e desenvolvimento da sociedade. Nunca investiram em corrupção só. Está acabando a reserva do pré-sal e a gente não vai ter o desenvolvimento que foi aventado na época. Vai ser outra porcaria. Então, o problema das terras raras que nós temos em abundância é dar com os burros d'água do mesmo jeito, por incompetência e corrupção. Infelizmente, nós corremos esse risco. Então, é por isso que a gente precisa realmente envolver a sociedade. Quanto mais nós falarmos, quanto mais a gente mostrar para a sociedade o que é, como é que isso impacta a vida do cidadão, eu acho que mais a gente vai conseguir pressionar os governos, porque, na verdade, só funciona dessa maneira. Se você colocar uma pressão ali no governo para que ele dê o retorno que aquilo precisa dar para a sociedade. No pré-sal, a gente percebe que muitas vezes as pessoas nem sabiam o que estava acontecendo, né? Que vai lá, lança um projeto e ninguém fiscaliza, né? Então agora com as terras raras, me parece que é o que está acontecendo, é do mesmo jeito, segue o mesmo rumo. Então a gente precisa, mais uma vez, educar a sociedade, discutir, levar esse assunto para discussão no domingo em família, né, lá no almoço de família. Quanto mais a gente ficar sabendo, mais a gente consegue cobrar.
As coisas só avançam desse jeito. Mas uma dificuldade grande é ter reunião de condomínio. Tem 50 moradores, aparece 4 no dia da Assembleia que vai decidir gastos, vai decidir investimento. O sujeito mora ali, é só descer e participar da Assembleia. O cara, não, eu tenho que terminar de assistir uma série hoje. Então não vai. Então eu sinto uma despolitização das pessoas para o bem comum, entendeu? E quando falam, se é para discutir coisas bem objetivas do condomínio onde ele mora, ele tem preguiça, terras raras que ele não sabe nem o que é isso, né? Vai ser meio difícil ele querer discutir. Esse é o problema, essa é a minha preocupação. Mas é por causa desse tipo de cidadão que nós estamos onde nós estamos. Enquanto o cidadão não quiser participar da vida política de onde ele vive, nós vamos continuar na mesmice, Cassim. Então, as pessoas não podem reclamar também de, olha, como é que está a saúde aqui em Goiânia, como é que está? Se a sociedade não participa, se a sociedade não pressiona, nós vamos continuar tendo o mesmo tratamento dado até hoje. Infelizmente, as coisas olha só, é ação e reação. É ação e reação. Até aqui, na saúde, na sociedade, funciona da mesma maneira. Ou nós vamos mostrar que nós temos conhecimento e nós vamos avançar, ou nós vamos continuar na mesmice e aí vai ficar um ou outro bobo ali reclamando. Eu desejo muito, torço muito para que você, à frente do CREA, do Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e outras engenharias, aí você possa colocar em prática essa vontade, né, que a realidade não tire o seu entusiasmo. Eu digo a realidade porque são tantas circunstâncias e tantas pressões que quando você chega cheia de ideal, a realidade muda muito. Eu espero que você tenha força suficiente em, chegando lá, poder concretizar boa parte dessa conversa nossa aqui. Muito obrigada, Cassim. Obrigada pelos votos, né? Obrigada pela conversa, mais uma vez, franca, honesta. E com certeza você pode contar com o meu compromisso de continuar brigando ali pela boa engenharia, pela engenharia técnica, pela engenharia honesta. É isso que a gente sabe fazer. Os seus eleitores estão aqui, ó. Opa! Então eu conto também com o apoio dos meus colegas de engenharia, né? Todos os agrônomos, os geocientistas, para no dia 3 de julho fazerem uma opção que é a opção mais próxima da realidade que vocês terão. Com certeza, dia 3 de julho, vote Tatiana Jucá. Eu serei a defesa que você precisa para a engenharia de fato ser valorizada e a gente pensar não só do ponto de vista próprio, né, de ganhar dinheiro, mas pensar em evoluir em termos sociais, em termos econômicos e financeiros também para todo o Estado. Obrigada, Cassim. Tatiana Jucá, que é candidata à presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né? O CREA agora tem uma... CREA ficou na cabeça. A arquitetura tem um conselho próprio agora, mas eu torço para que o CREA possa ser aquela instituição que ajuda a sociedade a melhorar sempre. Foi um prazer receber você aqui, Tatiana. Muito obrigada, Cassim. Conversei com Tatiana Jucá. Para você que acompanhou, eu sei que você aproveitou um bocado de coisa dessa nossa conversa. Se inscreva no canal, comente, compartilhe, assiste, ajuda a gente a conseguir apoio para produzir conteúdo. E até o próximo Pode Tudo. Apoios Cold Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão.